No livro de João, no capítulo 6. Livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 37. Há uma pequena diferença de traduções. A minha diz assim, a palavra do Senhor. João 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Somente até aqui, glórias a Deus. Amados, esse texto é exatamente a síntese daquilo que também Jesus nos fala no livro de João, no capítulo 4, a partir do versículo 31. Ali os discípulos estavam preocupados em levar a Jesus alimento, e Jesus também fala: olha, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Nesse momento Jesus fala, já que os campos estão brancos, e diz claramente que nós que semearmos nesse campo, teremos o nosso galardão. Em Mateus 28, 11, salvo engano, fala-se da grande comissão. Comissão essa que todos nós fazemos parte. Todos. Você que está aqui nesta noite, saiba que você foi escolhido com um propósito base: fazer missões. Evangelismo, salvar almas. Tudo o que você fizer dentro da sua igreja, na sua congregação, é importante. Mas nada é mais importante do que a ordenança que Jesus deixou para mim e para você. Você faz parte da grande comissão. Amém? Nessa noite eu quero falar do segundo segmento menos evangelizado no Brasil. Existem estatísticas que mostram claramente que falam sobre segmentos menos evangelizados. O primeiro segmento são os índios. Já existe um trabalho importante, pastor Roberto, feito pela Complay, trazendo índios chavantes. Existe uma base missionária lá em Caxias, aqui em Caxias, no Rio de Janeiro, para que esses índios estudem o português, para que venham a traduzir as Bíblias para a língua chavante. Salvo engano, eles já conseguiram traduzir o Novo Testamento. Está havendo algum problema com o Antigo, por questão realmente de gramática, eles não estão conseguindo. Mas existe um grupo de chavantes aqui no Rio fazendo isso. Esse é o primeiro segmento menos evangelizado. O segundo segmento menos evangelizado é exatamente onde nós estamos trabalhando. São os ribeirinhos. Existem hoje na Amazônia ocidental e oriental. Ocidental seria a parte do Amazonas, oriental a parte do Pará. Existem ali aproximadamente 37 mil vilas ribeirinhas. E dentre essas 37 mil vilas, 10 mil delas nunca ouviram falar de um missionário ali presente. Nunca houve um missionário para visitar aquele lugar. É interessante. Em todos os lugares que nós vamos, nós encontramos missionários. Mas bem poucos querem estar nessa região. Realmente é uma região muito difícil para se trabalhar. Mas vejam bem, 10 mil vilas isoladas, 10 mil vilas segregadas espiritualmente. Isso gera, esse isolamento, gera
um caos social e espiritual. E eu falo ali de situações que nós encontramos quando chegamos, de uma pobreza material e espiritual, de abandono por parte do Estado, da sociedade e também da igreja. Os irmãos vão ver depois nos slides, igrejas que foram até lá e fecharam as portas, não permaneceram, não consolidaram. O resultado disso é que nós temos uma seguinte realidade, em alguns lugares daquela região, principalmente num lugar chamado Estreito de Breves, onde a nossa base pretende se estender a partir do ano de 2015. Nós encontramos meninas de 12 anos, 13 anos, se prostituindo, e não por dinheiro, o que já seria errado, mas se prostituindo por óleo diesel e comida. Tamanha a pobreza daquele lugar. Num tempo em que nós tanto ouvimos falar em pedofilia, em leis que protegem a criança, etc., etc., o que nós constatamos é que muito do que acontece lá nessa situação terrível é praticado por gente influente da sociedade local. Empresários, políticos locais que favorecem essa situação. Então a gente luta muito para que isso a gente consiga pelo menos diminuir. Na ilha que nós estamos trabalhando, graças a Deus, nós conseguimos reduzir a zero esse tipo de problema. Porque fomos com vontade mesmo de chamar os pais para uma conversa séria e apontar alternativas. Amém? Por isso, amados, quando Jesus, ele diz aqui que a vontade do Pai é que nenhum dos que ele lhe deu se perca, é para que nós venhamos a despertar uma consciência missionária, sabe? A gente precisa entender que todo crente faz parte daquela comissão que eu falei, da grande comissão, e entender a profundidade disso aqui, que nenhum dos que o Pai deu a Jesus se perca. Glórias a Deus. Para isso nós precisamos fazer o quê? Ir, ensinar a palavra de Deus e consolidar essas pessoas na presença de Deus. Nós precisamos integralizar missões, precisamos que as igrejas dispostas a se envolver no processo missionário entendam que não basta apenas enviar o missionário com a palavra, mas precisamos cuidar das pessoas. Efetivamente é o que nós temos feito. Temos hoje uma obra, graças a Deus, de um retorno bastante positivo. Começamos essa obra no início deste ano. E como todo processo, existem as fases e etapas. Fizemos a sondagem no primeiro momento. No segundo momento, o resgate das almas perdidas, das pessoas desviadas, abandonadas. Conseguimos reuni-las numa base missionária, onde nós ali ensinamos a palavra de Deus, ministramos cultos ali semanais. E mais do que isso, como é um local de um abandono completo, nós acabamos nos tornando referência de socorro médico também, ou pelo menos de um pronto-socorro de urgência. Começamos a ser referências de acolhimento, um local onde, eu te digo, diante da presença do Espírito Santo, que ter o arroz e o feijão é luxo, nós nos tornamos uma referência de apoio. E isso tem feito com que as pessoas comecem a ir para a Ilha Grande, que é a ilha onde nós estamos trabalhando, assistir os cultos e ouvir a palavra de Deus. Começam a ser despertados para aquilo que há muitos anos eles não ouviam falar. Nós temos lá ovelhas, temos um senhor lá de 68 anos, que ele está recém-convertido, mas já foi feito discipulado, já foi batizado. E ele conta no testemunho dele que ele ouviu falar de Jesus quando criança, pelos padres que passaram pela região. Passados 60 e tantos anos,
Nunca mais ninguém tinha aparecido lá para falar de Jesus. E ali, com a miséria impera, nós encontramos esse senhor na seguinte situação. Ele conseguiu dinheiro, bebia, ficava no meio do mato caído lá, até recuperar a consciência, vinha para casa, daqui a pouco bebia de novo, voltava para o mato, de tanta vergonha, por ter já 68 anos, já não ter mais forças para subir nos açaizeiros para colher alguma coisa. Uma de suas filhas, algum tempo atrás, sofreu um acidente terrível, sofreu um escalpelamento. Não sei se os irmãos sabem o que é isso. Nós temos uma imagem dela aí. Ela prendeu o cabelo no rotor do barco e aquilo arrancou praticamente toda a tampa da cabeça dela. E quando nós encontramos essa moça, encontramos ela, era puro ódio por Deus, pelas pessoas. E foi muito difícil para minha esposa conquistar aquela alma. Hoje, para a honra e a glória do Senhor, ela está sempre no primeiro banco da igrejinha lá. Glórias a Deus. Então isso é integralizar missões. Irmãos, olha, eu não tenho dúvida que o mundo está perdido. Eu acredito que 90% da humanidade está nas mãos do diabo. Acredito sinceramente. Acredito que entre todas as religiões, o cristianismo foi o segmento que menos cresceu no mundo. O islamismo é algo que cresce assustadoramente. E mesmo em que pese que o cristianismo é o segmento que menos evoluiu, menos cresceu, nós somos ainda o grupo mais perseguido no mundo inteiro. Todos devem saber o que está acontecendo na Síria, no Iraque, com a igreja perseguida. Eu sempre, em todos os locais que eu vou, eu gosto de pedir que os irmãos lembrem-se em suas orações da igreja perseguida. Crentes como eu e você, que são perseguidos pela fé. Lugares como Síria, Iraque, Nigéria, Coreia. Crentes como eu e você são mortos por terem uma Bíblia. São presos. Então o quadro é dantesco. O quadro é dramático. Precisamos começar a tomar consciência do nosso papel. Eu e você estamos aqui para fazer missões. Não há outro chamado. Nós nos reunimos aqui em congregação, mas o teu papel fundamental é fazer missões. É ir pregar a palavra de Deus. Deus te chamou com esse propósito. Isso não é um privilégio de A ou de B. Todos nós somos chamados para isso. Evidente, nem todos podem estar no campo missionário. Mas aí você pode fazer missões de várias maneiras. Está me recebendo aqui, você está fazendo missões. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Eu quero te dizer, meu amado, antes de nós entrarmos nas imagens, que nesses dias que antecedem a grande colheita de almas, porque eu creio, eu costumo dizer que eu prego aquilo que eu acredito, pastor. E eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias da grande colheita. Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada e remida. Ele vai olhar cada um de nós e nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer pelo evangelho da cruz. Amém? Um exemplo que eu te dou de que Jesus tem formas e maneiras diferentes de escolher as pessoas. Vamos ver o exemplo de Mateus, né? Ali entre Samaria e Galileia, Jesus deve ter cruzado com dezenas, talvez centenas de coletores de impostos. Mas ele olhou em Mateus, aquele homem odiado pelos seus, e ele viu que ninguém via. Assim como Jesus olhou para você, olhou para mim, e viu provavelmente algo que ninguém via. A essência de Deus no teu coração. Por isso que a gente não pode, não deve brincar com o chamado.
O chamado de Deus é algo muito sério, amados. Quando a Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, que diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o teu chamado. Portanto, Deus tem que estar acima de todas as coisas na tua vida. Sabe? É difícil muitas vezes, nós vivemos ainda no secularismo, que infelizmente em alguns lugares está entrando pelas portas. Algumas igrejas estão recebendo o secularismo de uma forma tremenda. Mas as nossas vidas, o nosso chamado é inegociável. Devemos ter cuidado com ele. E fazer missões. Evangelizar é a palavra de ordem. Não é mais, não foi, nunca foi uma opção. É uma ordenança. Por isso nós fazemos missões. Mas falando lá da Ilha Grande, deixa eu contar para os irmãos um pouquinho essa experiência. Nós chegamos ali naquele lugar, fomos a primeira vez fazer a sondagem da terra, não conhecíamos a Ilha Grande, tínhamos estabelecido que na volta iríamos em 3 ilhas diferentes. Esse arquipélago de Marajó é um arquipélago composto por mais de 2.200 ilhas. É muito grande, são muitas ilhotas, ilhas pequenas. Apesar que a Ilha Grande, onde nós estamos, realmente ela tem esse nome porque ela é muito grande. Local onde tem 470 habitantes, são 97 famílias ali. E nós fomos levados meio que por acaso, levados por Deus realmente naquele lugar. E levou praticamente 2 dias, quase 3 dias, para os líderes nos receberem. Porque apesar de serem muito simples, e de até um certo ponto puros, eles são altamente desconfiados. Pelas experiências ruins que já tiveram, com pessoas que passaram por lá. E ao cabo do 3º dia, eles foram até o local onde nós estávamos e disseram: queremos te ouvir. E na época, pastor, tinha um acerto com o Sebastião que viria ao Brasil para estar conosco no dia 19 de agosto lá. Mas houve um impedimento da Aliança Missionária e ele acabou não vindo. E eu tinha lançado essa proposta, disse: olha, está vindo um irmão, inclusive, trazer uma proposta de uma agência missionária que costuma trazer também benefícios para a comunidade. Eu quero que vocês nos deem uma oportunidade de estar entre vocês, trazendo a palavra de Deus. E aquilo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Nós estamos aqui muito mais para dar do que para tirar qualquer coisa de vocês. E depois de um silêncio assim de mais ou menos uns 15 minutos, um olhando para o outro, uma irmã, que é a irmã Catarina lá, é quase uma índia, aquela índia severa, ela olhou para mim e disse: olha, é de Deus. Nós vamos confiar em você. Nós vamos dar um terreno aqui para você fazer a igreja. E aí nos doaram um terreno, e aí nós começamos a nossa relação com eles. Relação essa que é pautada no cuidado com eles, com as crianças, com os idosos principalmente. Então nós entramos com a parte espiritual, a parte social, e dentro do pouco conhecimento de enfermagem que eu tenho, a gente entra também com atendimento, porque são muitos casos lá, muitos problemas. Acidentes que ocorrem de forma muito rotineira. Uma hora é uma picada de cobra, outra hora existem uns peixes muito perigosos lá. As crianças são muito machucadas por esses peixes. Então, isso conseguiu meio que quebrar o gelo com aquelas pessoas, e nós começamos ali a existir no meio deles, né? Hoje nós temos essa obra, um local onde proliferava prostituição, adultério, alcoolismo, depressão. Você imagina num lugar daquele pessoas depressivas. A depressão, que é algo que nós não conseguimos explicar e não há uma cura tão fácil. Eu entendo que depressão tem que ser curada por Jesus, né? Mas ali naquele lugar, com tanta necessidade, haviam pessoas depressivas num grau altíssimo. Uma delas era essa moça que sofreu o escalpelamento, a outra, uma outra senhora chamada Marli, que pela honra e pelo nome, pela glória do Senhor, também está conosco agora lá, glorificando o nome de Jesus. Então, chegamos e encontramos esse quadro. Mas como você vai se envolver com pessoas nesse grau de tentar curá-los ou trazer luz para eles, se eles têm uma vida tão marcada pela miséria, pela necessidade, pelo abandono? Tivemos que permanecer lá no meio deles e viver como eles. E é o que nós começamos a fazer. Então, para a honra e glória do Senhor, tudo tem caminhado bem. Quando eu
vou numa igreja, eu glorifico muito a Deus, irmãos, porque é uma forma de irmãos aqui no Rio tomarem conhecimento que existe essa obra lá. O nome desse projeto é Projeto Missionário Marajó, porque é um projeto que tende a se expandir até o Estreito de Breves. Nós começamos nesta Ilha Grande, ali nós temos uma base. Estamos agora indo, sábado, agora próximo, já estamos viajando para lá. O propósito é começar a levantar o templo. Recebemos aqui um caminhão de doações, literalmente. Eu estou um tanto confuso, porque eu não sei ainda como eu vou levar tanta coisa, mas o pastor já me deu uma sugestão e eu creio que vai dar certo. E nós vamos em frente. O importante é que a obra missionária não pare, o ID de Jesus seja consolidado, essas pessoas lá sejam consolidadas. Amém? Os irmãos vão assistir um vídeo. O vídeo é um vídeo caseiro, né? Porque só eu e minha esposa, algumas vezes não tem quem fotografe, quem filme, etc. Mas está dividido assim, para que os irmãos entendam. No primeiro momento ali aparece minha esposa chegando na base, eu falo logo em seguida algumas coisas sobre o nosso propósito naquele lugar, né? Ok. Amém. E eu falo alguma coisa sobre o lugar, e em seguida as imagens de como os ribeirinhos vivem, os nossos contatos com ele, o nosso cuidado com eles. No final tem a parte religiosa, aquilo que hoje nós estamos fazendo como os cultos, né? Os cultos na base missionária. Eu acho que dá para mim ir falando também. Pode rodar, querida. Estamos chegando à base do Projeto Missionário Marajó. Hoje, dia de culto, dia de adoração ao Senhor. Vamos começar a preparar o desembarque, começar a preparar para desembarcar o material. Maria Rosa trazendo. A esposa carregando o peso aí. Aquela casinha verde lá é a base missionária. Hoje nós realizamos os nossos cultos, permanecemos. Ali tem 2 barquinhos, irmãos. Aquele ali que está rastreado por Deus. Nós conseguimos esse barco aí emprestado por um tempo, para buscar os irmãos que ficam mais próximos da ilha à noite, porque na escuridão do rio nem todos conseguem chegar, porque nem todos têm um barco a motor. Então nós, nos dias de culto ou algum tipo de evento à noite na base, é tudo muito escuro, então nós usamos esse barco aí emprestado para ir buscar alguns irmãos. Espera que eu vou descer agora para poder te ajudar aí, tá? Temos irmãos aí que estão a 50 minutos daí da base. Mais uma vez, estamos aqui na base do Projeto Missionário Marajó. Nossas ações missionárias têm se desenvolvidas neste lugar. Daqui temos realizado ações pontuais na ilha de Itacoan e também na Boa Vista. Nossa missão é alcançar almas perdidas neste lugar, pessoas que ainda precisam estar na presença de Deus ou se reconciliar com Jesus, porque grande é o número de pessoas abandonadas pela igreja que já esteve neste lugar. Aqui na base do Projeto Missionário nós temos recebido todas as quintas-feiras muitos irmãos que vêm em busca de ouvir a palavra de Deus, irmãos que são inclusive expressando o desejo de serem batizados nas águas. A nossa tarefa é receber esses irmãos, ensinar e cuidar desses irmãos, ensinar a palavra de Deus, e nós temos feito isso, para a honra e glória do Senhor. Próximo aqui nós temos a ilha de Itacoan, onde nós estamos também desenvolvendo uma ação social eficiente e importante. De lá, alguns irmãos afluem, muitos não conseguem chegar durante os cultos devido à escuridão do rio e também por não terem seus barcos. Mas a nossa tarefa é abraçar todo aquele que vem aqui para ouvir a palavra de Deus, e nós precisamos nesse momento que os irmãos consolidem, nos ajudem a consolidar essa obra. Aqui nós temos o terreno que
foi cedido para que possamos... Esse terreno aí é o que nós ganhamos lá para a construção do templo. Da igreja Vale de Aqui Jaboque, são 25 metros mais ou menos de frente aí. E profundidade não dá nem para contar. glória do Senhor Jesus. Foi doado aí Neste para que a lugar gente também, possa construir. muito breve, Já nós tem algumas queremos madeiras estar ali. expandindo as nossas atividades para o interior do estado do Pará, exatamente para a Ilha de Marajó, onde pretendemos começar ali as atividades missionárias no Estreito de Breves. Todos esses pensamentos, toda essa vontade de fazer está, nesse momento, dependendo da ação dos irmãos também no Rio de Janeiro. Nosso trabalho está sendo consolidado, está sendo coroado de êxito aqui. Temos aqui famílias que estão congregando conosco, estão vindo assistir aos cultos, estão vindo ouvir a palavra de Deus. Temos ovelhas novas aí, gente que aceitou Jesus na nossa viagem. E para a honra e glória do Senhor, tudo tem corrido bem. Nós queremos enaltecer aqui a Jesus Cristo que tem nos sustentado nessa obra. Em alguns momentos não é uma obra muito fácil de se fazer, é realmente uma área bastante diferente daquilo que nós estamos acostumados. Mas Deus tem provido o nosso sustento, tem provido os nossos deslocamentos, e tudo vai acontecer segundo a vontade do Senhor. Normalmente as casas são assim isoladas uma das outras, algumas um pouco mais enfiadas no mato, né? Outras na beira do rio. Essa casinha é bem de frente à nossa base. Mora a irmã Alice aí. Tudo muito simples, muito pobre, mas... Aí quem tem um barquinho desse é como se tivesse o seu carro, né? Aqui. Aí a maré quando sobe, deixa todo mundo isolado. As famílias não têm muito o que fazer. E esse período agora vai começar as chuvas. Vamos ver muito essa situação lá. É quase praticamente água entrando na casa. É um perigo muito grande por causa de cobra também. A água baixa e sobe. É o transporte coletivo. Esse é o transporte coletivo lá. Eles têm que ir muito longe para conseguir uma água. Produção de farinha, porque é base da alimentação deles. Farinha e o açaí, né? Além da carne seca. De manhã, de tarde e de noite. Saiu o açaí. Esse período agora, inclusive, acabou a safra do açaí. Açaí nesse momento estão colhendo, depois de debulhar. Esse é o Aguinaldo. Esse é o nosso irmão Marivaldo. Esse rapaz que doou o terreno para a gente. Todos eles trabalham com açaí. É uma coisa interessante aí que os homens, eles vão para o mato para colher o açaí, retirar o açaí, e as mulheres vão para dentro da água para poder pegar algo. É cultural isso. Os homens vão para o mato e as mulheres para a água. O camarão e os poucos peixes, né, conseguem. E fazem com muita felicidade isso. Eu acho impressionante. E é um perigo, porque aí tem muitas raias. É muito perigoso isso que elas fazem. Aí as crianças a gente mostra muito cedo começam a trabalhar. Muito cedo. Daniel com 7 anos. Daniel é irmão do Denilson, aquele que apareceu primeiro. O Henrique com 6 anos. Hoje mudou um pouco a realidade. Nós conseguimos que eles passem um pouco mais de tempo com a minha esposa, que antes era praticamente o dia inteiro nisso, carregando açaí, com 5 anos, 6 anos. Então nós conseguimos mudar um pouco essa realidade, graças a Deus. Então eles já ficam mais tempo lá na base, com a minha esposa. Ali é uma outra missionária de Belém que nos acompanhou nesse dia. Começamos a quebrar um pouco essa ideia de que a criança tinha que ficar o tempo todo no trabalho. Minha esposa indo buscá-los. São os pequenos discípulos aí da missionária. Aí o banho diário é assim, não tem chuveiro.
para se lavar uma louça também. Tudo é feito na beira do rio, amados. A questão de saúde é um caso à parte, muito sério também. Posto de saúde da Boa Vista, quando não está fechado, não tem médico. Quando tem médico, não tem medicamento, é só consultório. Esse é o estado de saúde daquele lugar. Então nós saímos pelas ilhas cuidando das pessoas, aferindo a pressão, nível glicêmico. Principalmente os idosos, né? São muitos idosos. Essa senhora aí é um caso da dona Teófila. Na casa dela só tem isso aí, irmãos. Não tem mais nada. É só esse banquinho aí para sentar aí. E uma mesinha à esquerda ali, só. Essa é a Marli, a moça que tinha uma depressão profunda. Quando nós começamos lá, fomos atendê-la e começamos a cuidar dela. Seu Cecílio, o senhor que eu falei que vivia caído pelo meio do mato e hoje está conosco. Glórias a Deus por isso. Esse foi o primeiro dia quando nós o conhecemos, o dia que nós o conhecemos. Muito sofridas. Muito. A maioria tem hipertensão, diabetes. Eles, como a base da alimentação é a carne seca, eles comem muito. O sódio na quantidade de comida deles é imenso. Então, a tendência realmente seria hipertensivos, né? Hipertensos. E diabetes também é algo. Essa senhora vai ter uma diabetes muito séria, está quase cega. Essa é a dona Teófila. Hoje essa senhora recebe, nós cuidamos dela mensalmente. O nível de mortalidade infantil muito alto também, muito alto. Essa aí é a moça que eu falei, a Maria Célia. Eu sempre digo ali, imagine o que isso representa para uma mulher, né? Levou praticamente tudo. O sonho dessa moça hoje, irmãos, agora que ela já conversa, ela já vai para a igreja, dizer que tudo que ela queria era restaurar a orelha dela, um médico que restaurasse. Ali minha esposa abraçando, os primeiros contatos com ela, e ali está ela, sempre no primeiro banquinho, está ela lá, ganhou uma Bíblia, está lá assistindo os cultos, ali de bonezinho branco. Com Cecílio. Isso aí foi logo após o batismo dele, ele ganhando uma Bíblia da minha esposa. Essa é a casa dele. Esse irmão aí é uma bênção, já foi picado por cobra 3 vezes e é um milagre nas mãos de Deus. A história dele depois eu vou contar, é muito interessante. Então fazemos visitas diárias, enquanto não vamos para a ilha, saímos visitando as casas. Levamos o que a gente sempre pode, aquilo que eu costumo dizer que aquilo que eu recebo em doações, a gente reverte em prol dos ribeirinhos também. Depois é uma caminhada longa pelo meio da mata. Essa é na ilha de Itacoã. Roupas que nós levamos. E ficam muito felizes. Tudo que eles recebem lá, eles são muito gratos, ficam muito felizes. Aí a minha esposa tem que começar. Algumas pessoas são muito tímidas, eles não querem pegar as doações. Então a minha esposa tem que estar lá meio que forçando para que eles recebam. Essa irmã Marli, aquela que estava... Agora ela já está com um aspecto melhor. Esse aí não reclame mais do seu fogão. Veja bem esse fogão aí, como é que é. Esse dia aí, a velhinha aí hipertensa estava cozinhando um mocotó aí. Imagina. Ainda ofereceu, né? São visitas nos lares que nós fazemos. E aí eu mostro as igrejas que estiveram lá
e abandonaram simplesmente. Uma igreja dessa bonita, fechada há 2 anos já, propriedade da Convenção de Belém, não tem pastor que queira ficar lá. Deus é Amor, fechada também, essa aí está abandonada. Isso aí era um projeto muito bonito, também foi abandonado esse projeto da Comiadepa, porque eles começam a entender que ali não vai render o que eles querem. Aí são os nossos cultos. No início era tudo muito escuro, então nós fazíamos os cultos no escuro. E alguma coisa que os irmãos veem aí ainda é por causa do flash da máquina. Era no breu mesmo, mas as pessoas iam assim mesmo para assistir o culto. E nós fomos ali conquistando devagarinho. Hoje já temos uma luzinha melhor lá, já temos uma caixinha de som, graças a Deus, que antes era na voz. Temos até um círculo de oração lá. Conseguimos formar um círculo de oração. As irmãs do círculo de oração lá, que ocorre todas as terças-feiras. Graças a Deus. Então, os irmãos não têm... A maioria não vão assim de bermuda, descalço, porque realmente eles não têm roupas adequadas. Essa é a irmã que está lá, a irmã Catarina, ela continua os nossos cultos, agora nossa ausência. As crianças estão chegando também, ficando durante os cultos. Minha esposa toma conta das crianças ali, enquanto o culto rola. E aí nós primamos aí, meus amados, por uma coisa somente: a sã doutrina. Somente isso. Pregar a palavra de Deus, ensinar. E graças a Deus temos feito discípulos aí. Pessoas que não viam isso há muito tempo nas suas vidas. Você fazer um culto no escuro, viu? Mas a honra e a glória de Deus, o povo está indo. Um círculo de oração aí. Algumas fotos, infelizmente, isso aí que é bem complicado tirar foto lá. Aí foi quando caiu no barco que nós estávamos, afundou, perdi computador, máquina fotográfica, e aí ficamos tirando foto com o celular. E aí ficou bem ruim isso aí. Isso aí foi no último dia do discipulado deles, esses 3 aí que foram batizados, né? Esse serão as águas batismais. A nossa irmã Selma. Irmã Marli, aquela moça que tinha uma depressão terrível, pastor, essa moça. Foi batizada, está conosco lá. Hoje até canta nos nossos cultos. Uma bênção de Deus mesmo. Cecílio.
Esse aí foi um dos últimos cultos que nós fizemos. As caminhadas sempre são muito longas. Essa vila aí, nós conseguimos alcançar aí 15 famílias. Muito bom, foi um trabalho muito bem feito aí, glórias a Deus. A base missionária, que chama de base ANC. Amém, amados? Espero que os irmãos tenham gostado. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Uma das coisas que comove qualquer coração é... Obrigado, querido. Uma coisa que comove qualquer coração é um idoso, uma criança passando necessidade, né? Às vezes eu já ouvi duas perguntas. Um irmão perguntou: irmão, isso aí é um culto só porque eu vejo todo mundo com a mesma roupa? Não, irmão, não é um culto só. É que eles não têm outras roupas. Aquela ali é a roupa de gala deles. Então eles colocam sempre, constantemente as mesmas roupas. A dona Teófila ali, aquela velhinha que está sentada naquele banquinho, eu que aprendi com ela alguma coisa. Todas as vezes que nós vamos à casa dela, ela mora numa ilha, fica 50 minutos da ilha que nós estamos. E a gente deixa o barco no atracadouro lá, da ilha que ela mora, e a gente caminha mais ou menos 1,5 km até a casa dela. E todas as vezes que a gente chegava, que agora ela está sendo cuidada, sempre era por volta de meio-dia, 1h da tarde, e a gente perguntava: já almoçou? E ela sempre dava um sorriso meio assim, sem querer dizer o que estava acontecendo, e a gente já entendia que ela não tinha comida. Íamos aferir a pressão delas 18/11, sempre assim, porque quando eles têm, um dia especial que nós chegamos lá e ela nessa situação não tinha comido nada ainda, e eu precisava dar um medicamento para ela e precisava que ela comesse alguma coisa, e nós providenciamos um copinho de café, e olhamos, e é um lugar que não tem onde você comprar nada, é tudo muito isolado, e aí olhamos nas mochilas e tínhamos lá um pacotinho de biscoito wafer, né? E eu dei 2 biscoitos para ela segurar, e eu nunca tinha visto isso na minha vida, irmãos. Essa senhora pegou e levou aqueles 2 biscoitos ao céu e agradeceu a Deus, mas de uma forma que me cortou de cima a baixo. Eu falar disso ainda até agora eu sinto, sabe, a emoção, porque eu vi uma pessoa sem nada, que teve ali a dignidade de agradecer 12 biscoitos, de uma forma que eu jamais vou esquecer. Então é um universo assim, muito complexo. Aquele irmão que eu falei que foi picado por cobra 3 vezes, aquilo ali é uma bênção que a ciência precisa estudar. Ele bebia muito, e todas as vezes que ele ia para o mato era picado de cobra. Aí ele saía correndo, desmaiava no meio do mato. Aí daqui a pouco ele acordava, saía correndo de novo. Quando chegava até a base ou então para o socorro, a perna já estava enorme, já estava... É uma cobra muito perigosa naquela região, chamada surucucu. É peçonhenta e é muito perigosa. Normalmente ela mata a pessoa. Normalmente, quando não mata, deixa a pessoa aleijada. Mas ele é uma bênção. Ele corre, desmaia. Aí a gente leva para Belém, fica internado 10 dias, quando volta a perna está boazinha, pastor. Sabe, a gente crê que algo ali tem um mistério ali de Deus e da ciência. E o álcool também, que eu acho que já ingeriu tanto que... né? Então é um universo assim, bem interessante. E temos figuras aí interessantíssimas. Lá você tem... teve uma situação lá de
existe um peixe na região muito perigoso chamado carataí. Ele, se você entrar na água próxima a ele é agressivo, ele tem 3 ferrões. E ele enfia aqueles ferrões na perna da pessoa. E certo dia nós estávamos lá, de repente uma criança pulou no rio, e aí o peixe pegou a perna da criança. E o pai dessa criança é um homem de quase 2 metros de altura. E não tinha coragem de tirar a criança dentro da água. Aí nós tiramos a criança e eu peguei um kit de primeiros socorros. Aí só tinha uma maneira, né? Cortar o primeiro ferrão e tentar tirar o segundo. Interessante, quando eu cortei o primeiro ferrão, o peixe não ferrou o meu dedo com o outro. E o pai, um homem enorme, mas ele só chorava, ele não conseguia fazer nada. Depois disso, depois que ele viu que nós estávamos ali socorrendo o filho dele, ele pegou um amor por nossas vidas. No dia que a missionária estava se despedindo, ele chorava feito uma criança. Então isso mostra a pureza, mostra um sentimento que nós não encontramos mais, né, em grandes centros. Então, esse é o trabalho, amados. É um trabalho que tem dado muito prazer às nossas vidas. Deus tem nos privilegiado. Fazer a obra de Deus é um privilégio. Não é um dever, é um privilégio. Eu aproveito, eu faço como faço em todas as igrejas. Se alguém tiver aqui, chama missionário e quiser me acompanhar, a gente dá um jeito. Vamos lá fazer essa obra, porque a Ilha Grande era grande mesmo. Então, num lugar que eu tenho 470 habitantes, eu tenho só 25, 30 comigo ainda. Eu preciso evangelizar mais, eu preciso salvar mais almas ali. E às vezes só eu e a minha esposa não dá. É um ambiente que tem a sua insalubridade, mas nós temos uma casa lá em Belém alugada, que nós ficamos quando não estamos na ilha. E dessa vez nós vamos ter um pouco mais de cuidado, principalmente com a saúde dela, que de vez em quando ela ia e voltava carregada de rede. Botava num barco carregado, porque é muito quente demais, né? Mas é isso.